And you're here with the hands of the healer, with the power of your spirit, and you're all we need. Olá, graças e paz, sou Márcio de Vigílio e hoje nós terminamos a nossa série Exterminadores de Sonhos. Mas por que Exterminadores de Sonhos? Ora, se você fica estagnado na vida cristã, os sonhos morrem, ficam exterminados. Por isso que nós, nessa série, falamos de 3 pontos cruciais: zona de estagnação, zona de reflexão e zona de propósito. Nos 2 vídeos anteriores, nós falamos da zona de estagnação. Eu chamo de zona morta. Daqui a pouco você vai entender. É onde nada ocorre. E no segundo vídeo, falamos da zona de reflexão. Na zona de reflexão, eu abordei 2 pontos. É a zona onde você toma consciência de onde está, que você precisa mudar, que você precisa se arrepender, que você precisa voltar para o centro da vontade de Deus, não fugindo dos processos de restauração e aprimoramento de Deus. Mas na zona de reflexão, nós podemos tomar há 2 caminhos. Nós podemos desistir, enterrar de vez o nosso talento, ou nós podemos tomar consciência e falar: Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar a crescer e eu quero exercer o meu chamado. Foi bem isso que nós falamos nos 2 vídeos anteriores. E aí eu quero falar um pouco com você sobre zona morta, né? Mas o que é zona morta? Bem, o povo de Deus estava ali no deserto. Eles haviam saído do Egito. Eles não eram mais escravos. E eles faziam muitas coisas, eles viam muitos milagres ali no deserto. Mas você notou que, de fato, em Canaã, daquele povo todo que saiu do deserto, só entrou em Canaã Josué e Calebe. Todos os outros adultos que saíram, todos que saíram ali morreram. Por isso que eu falei que há uma zona morta. A zona de estagnação, agora nós vamos dar a ela um outro nome. Zona morta. Por quê? Porque é a zona onde nada acontece. É a zona onde você fica passando por ciclos de derrota. É a zona onde a sua vida não progride. É a zona onde no âmbito ministerial você não decola. Peraí, Márcio, peraí, eu estou bravo com você. E talvez você tenha esse direito no primeiro momento. Por quê? Porque talvez você é daquelas pessoas que trabalham um monte de coisa na igreja. E eu também já me peguei nesse momento de fazer um monte de coisa, mas diante de Deus, no meu momento de devocional, eu senti um peso terrível, porque eu estava fora do centro da vontade de Deus. Eu estava escolhendo o que viver. Mas nós devemos lembrar que o Espírito Santo nos dá dons para um propósito. Nós trabalhamos em função do corpo de Cristo. Nós não escolhemos o que fazer. Nós somos instrumentos de Deus. Se por um lado nós temos o paradigma de nos dispor a servir, por outro lado nós temos o paradigma de servir dentro de algo específico também para o qual Deus nos chamou. É de exercer o nosso talento. Na zona morta, como aconteceu ali com aquele povo, é uma zona onde você se acostuma a viver no deserto, onde você se acostuma a não plantar, onde você se acostuma a ter um ou outro milagre de tempos em tempos, mas acaba morrendo. Você não cumpre o propósito. Jovem, eu quero despertar você. Eu sei que você tem muita energia, eu sei que você tem muitas ideias, eu sei que você se envolve em muitas coisas, e eu até acredito que você seja extremamente criativo, mas eu quero dizer, isso não basta. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Cuidado para não se ver fazendo um monte de coisa, mas morrendo aos poucos. Um desviado dentro da igreja, com o coração abatido. Sabe, você sonha coisas, promessas que Deus te deu, elas nunca ocorrem e você finge para todo mundo e fica sorrindo como se estivesse feliz. Poxa, eu passei por isso e é por isso que eu trago esse vídeo para você. A zona morta é terrível. Mas na zona de propósito, que é a qual nós falamos hoje, então, ela parte do princípio que você saiu da zona morta, saiu, decidiu, chegou num outro lugar, a zona de reflexão. Na zona de reflexão, diante de 2 caminhos.
enterrar de vez o talento e falar, não, eu não consigo mudar mais minha vida, vai ser isso para sempre, é isso mesmo. Ou você falou, Senhor, me restaura. Me dá de novo a condição de sonhar. Me dá de novo a condição de viver o teu chamado. Me tira dessa posição de vítima. Eu quero tirar essa capa de vítima. Eu quero ser restaurado. E aí, se você passou pela zona de estagnação, a zona morta, entrou na zona de reflexão e respondeu positivamente, aí você chega no nosso terceiro vídeo. É por isso que eu estou dizendo, você tem que ver os outros dois, para você compreender o que eu estou falando. E aí, quando a gente chega nesse terceiro vídeo, você chega na porta da zona maravilhosa, a zona de propósito. E aí tem um versículo escrito nessa porta. Eu te convido para abrir a tua palavra. 1 Coríntios 13, versículo 11. Olha o versículo que está escrito na zona de propósito. 1 Coríntios 13, 11 diz assim a palavra de Deus. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Zona de propósito é algo espetacular. Não é um lugar para crianças. Não é um lugar para gente que não quer crescer, para gente que quer ficar vítima, para gente que quer ficar na zona morta, num lugar confortável. Não é um lugar também para gente que entra na zona de reflexão e retrocede, volta para a zona morta porque não quer crescer. Reconhece o erro, mas quer ficar nele. A zona de propósito é um lugar onde você diz, Senhor, eu quero deixar as coisas de uma criança na fé e eu quero me tornar um líder na casa de Deus. E aí, você está pronto para descobrir o que tem nessa zona de propósito? A zona poderosa, a zona maravilhosa, a zona onde as coisas acontecem? Está pronto para construirmos o pensamento junto sobre ela? Então vai lá, venha comigo. Vamos para a zona de propósito agora. O que revela, o que esconde, qual o segredo da zona de propósito? Eu te convido aí a abrir a palavra de Deus comigo mais uma vez. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos lá? Ruth, capítulo 1 é uma das declarações mais belas da Bíblia. Eu vou contar um segredo, hein? No meu convite de casamento, nós colocamos esse versículo. Nós somos fascinados por ele. Vamos ver a declaração de Ruth? Ele é um versículo de entrada para a gente que quer adentrar essa zona poderosa de propósito. Diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Gente, vamos colocar fogo, hein? A primeira marca da zona de propósito é a decisão. Ninguém entra na zona de propósito por causa de estrutura. Ninguém entra na zona de propósito porque é um evento da igreja. Ninguém entra na zona de propósito porque tem alguém arrastando você para a zona de propósito. Ninguém entra na zona de propósito porque o Espírito Santo está te obrigando. Ou porque você tem medo do inferno, medo de castigo, medo de perder posições. A zona de propósito não é um lugar assim. Você entra na zona de propósito quando você faz uma declaração. Decide. Ruth virou para Noemi e falou, eu vou. Eu não vou desistir. Não insista comigo. Noemi praticamente dispensou Ruth. Falou, Ruth, vai embora. Tenho nada para te oferecer, humanamente falando. Mas Ruth falou, eu vou sim. Eu vou para Belém. Eu vou seguir o seu Deus e eu estarei com você. A zona de propósito, para adentrá-la, é preciso ter decisão. E aí eu relaciono isso com fome.
E aí eu vou relacionar isso um pouco mais com o discipulado. Há níveis no discipulado que você precisa estar tão decidido quanto Ruth. Ninguém anda com o homem de Deus a níveis profundos sem uma decisão. O homem de Deus pode até te atrair no primeiro momento, mas no segundo momento você vai ter que correr atrás dele. Na verdade, nosso chamado, ele começa com alguém te atraindo, mas em níveis profundos você vai pagar um preço altíssimo por ele. Eu lembro de uma música bonita do grupo Logos que diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quando você põe a mão no seu chamado, quando você toma uma decisão firme como tomou Ruth, você não pode andar uns 100, 200 metros, 1 quilômetro e depois voltar. Ruth, a palavra de Deus não dá nenhum sinal. Ela não pensa mais em voltar. Então, vamos lá. A primeira chave, a zona de propósito, é uma zona de decisão. Se na zona morta você não decidia nada, você era uma coluna do meio. E se na zona de reflexão você ainda poderia decidir retornar, regressar, se tornar um escravo, morto de novo ou não, na zona de propósito você está plenamente convicto e decidido. Isto é maravilhoso, magnífico e grandioso. A zona de propósito é um lugar para a gente que decidiu viver para Cristo. Para a gente que decidiu matar os seus bois, como fez Eliseu. Para a gente que decidiu crescer poderosamente, largar de ser menino na fé, despiu-se das experiências ruins do passado, que todos nós passamos, traumas, dificuldades, saiu da posição de vítima, saiu da posição de argumentador, de questionador, e decidiu servir o homem de Deus, decidiu servir na casa de Deus, decidiu cumprir o chamado, decidiu arriscar-se como adulto na fé. Essa zona é poderosa. O segundo ponto que eu posso abordar, que eu vou abordar com você aqui na zona de propósito, é que, antes de eu entrar no segundo, deixa eu lembrar um ponto aqui. Eu falei rápido. Ruth correu o risco, tá bom? A zona de propósito é um lugar onde você vai correr riscos em fé. Lugares que você vai pisar e falar, mas isso não tem a mínima lógica, essa decisão. Depende. Não tem lógica para o homem carnal, natural, que não tem visão de Deus. Mas para o homem espiritual, é o centro da vontade de Deus. E sabe, quando você toma essa decisão, baseada no centro da vontade de Deus, em fé, uma decisão convicta como a de Ruth, aí você vai para o segundo ponto, que é um lugar de favor. Gente, olha o que diz Ruth 3. Ruth, capítulo 3, versículo 18, diz assim. Leia comigo aí na palavra de Deus. Ruth, capítulo 3, versículo 18. Então disse ela, Noemi, né? Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Quantos de vocês têm coisa para resolver? Tem sonhos, tem projetos? Quantos de vocês têm pendência? Eu quero dizer que quando você entra na zona de propósito, Deus assume, toma a sua causa e ele a resolve. Foi isso que Boaz fez. Noemi falou, acalme-se, Ruth. Boaz não vai se aquietar até resolver essa situação. Quantos de nós achamos que Deus não quer resolver a nossa vida, que quer cuidar de nós? Mas sabe por quê? É porque você está na zona morta. Mas quando você entra na zona de propósito, a bênção de Deus toca a sua vida e vem sobre você. Perceba, o lugar de Deus, o lugar do favor de Deus, é um lugar onde Deus trabalha a nosso favor. É um lugar onde tocamos a abundância de Deus para nós. Poxa vida, quantas vezes nós trabalhamos, nós batalhamos e nada rompe, porque nós estamos no lugar errado. Num lugar de zona morta, nada rompe. Num lugar de reflexão também as coisas não acontecem. Reflexão é só um ponto de parada para decidir para onde ir. Todos nós passamos pela zona de reflexão em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida cristã. Um lugar onde passamos a colher do melhor de Deus para nossas vidas. Olha, deixa eu te dizer, jovem, você que está me ouvindo, há um lugar em Deus onde você passa a colher do melhor de Deus.
É muito melhor colher do melhor de Deus do que viver de milagres de tempos em tempos. Poxa, para com essa mania, jovem, de ficar catando milagre, querendo milagre. Peça a Deus, em vez de pedir um milagre, peça a Deus um molho de sementes para você plantar e essas sementes acontecerem na sua vida. A zona de propósito é poderosa porque Deus te dá sementes que crescem poderosamente. Ah, Senhor. E aí há um lugar espetacular na zona de propósito, porque quando eu falo de semente que cresce, que prospera, que é abundante, talvez você pense, mas você vai falar de prosperidade, você vai falar, que bom, para com isso. Eu não vou me prender somente a esse tipo de coisa. Na zona de propósito, nós somos supridos, não é só a respeito de finanças, não, mas é numa esfera 360 graus. O que é isso? Uma esfera 360 graus. Deus te abençoa no seu ministério. Deus te abençoa no seu relacionamento com Ele. Você experimenta uma nova unção, uma vida com Deus apaixonante, cheio de vida, de revelação, de interpretação da palavra, de ânimo para ler a palavra e jejum. Você experimenta um renovo no seu convívio familiar, sabe? Nossas relações familiares não vêm da nossa disposição, mas é de uma disposição de buscar a face do Senhor, é graça dele, até nas relações nossas com os nossos familiares. É graça de Deus, sabe? Financeiramente também é tudo graça de Deus, é favor. Lembre-se, José era abençoado, onde ele colocava a mão, sabe o que era aquilo? Favor. Cristão, deixa eu te dizer, 2 fatores poderosos da zona de propósito. Um fator da zona de propósito é o favor de Deus. O outro é as sementes, onde você planta e colhe. Tem muito cristão que não quer semente. Ele quer milagre, mas ele não quer semente para plantar. Deus quer te dar sementes. E o outro fator é favor. Deus, jovem, não tem uma guerra contra você. Muito pelo contrário, Ele quer te abençoar todos os dias. Mas Ele está dizendo, venha para a zona de propósito. Venha para a zona de propósito. Deixa eu derramar o meu favor sobre você. E isso é uma esfera 360 graus. A zona de propósito envolve isso. Eu tenho que ter a bênção das finanças? Claro! Tenho que ter o equilíbrio? Sim! Eu tenho que conseguir pagar as minhas contas, realizar projetos? Sim! Mas eu tenho que ter uma boa convivência com a minha família, eu tenho que ter qualidade de vida, eu tenho que ter tempo para minha esposa, para minha filha, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter graça de Deus, sabedoria para lidar com aquelas pessoas difíceis também na minha casa, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter mansidão para não sair sendo uma pessoa cheia de conflitos na minha casa, no meu trabalho, na igreja. Eu tenho que ter essa bênção 360 graus. Não adianta eu ter uma bênção na família e ser arruinado financeiramente. Não adianta eu ser próspero financeiramente e ter o meu ministério afundando. A zona de propósito é uma zona onde você é abençoado em todas as esferas. José, quando foi abençoado ali no Egito, ele foi abençoado em todas as esferas. Ministerialmente, ele foi abençoado com a sua família, ele foi abençoado financeiramente. Ruth, você vai ver que ela foi abençoada poderosamente. E aí eu tenho que dizer algo para você que marcou muito o meu coração nessa esfera 360 graus. É porque quantos de nós vivemos sofrendo com maldições familiares, coisas que se repetem na nossa família, problemas, vícios, situações. Você já viu aquelas famílias que elas estão assim... O bisavô divorciou, depois o avô divorciou, os seus pais divorciaram e você está pensando em divórcio. No lugar do propósito, Deus te cura até disso. E Deus faz uma nova história através da sua vida. Você não volta para Moab. Você escreve a sua história. Nós vamos fazer um livro e eu vou falar um pouco das memórias do meu pai. Meu pai partiu em março do ano passado e eu vou falar, o nome do livro é Repetidores. Você fique firme aí com a gente. Eu acho que vai ser emocionante. Pensa num livro que eu lutei para não fazer. Mas é porque um dia o Senhor falou assim,
Você não vai repetir a história do seu pai, porque eu te chamei e eu vou te dar uma história. Eu quero dizer isso para você, jovem que está me vendo. Você vai escrever a sua história em Deus. Mas vamos para o nosso terceiro ponto. Vamos tomar uma água. Você está firme aí? Está forte? Não desistiu? Vamos para o nosso terceiro ponto e para a nossa conclusão dessa zona maravilhosa que é a zona de propósito. Vamos lá? Nosso terceiro ponto na zona de propósito envolve 2 versículos muito bonitos. Eu vou ler aqui para você, que é 2 Pedro 1, 10 a 11, que diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis, porque assim uma entrada vos será amplamente concedida ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero dizer para você, jovem, que a zona de propósito é um lugar com vista para a eternidade. É isso mesmo. Quando você entra para a zona de propósito, por mais que você seja abençoado em um ângulo de 360, você começa a ser chamado para a eternidade. Espera aí, Márcio, o que você está falando? Observe. Ruth, ela foi não só abençoada, sabe, suprida, como ela ganhou um marido através de Boaz, depois ela ganhou um filho, Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Davi, genealogia de Cristo. Isso te diz alguma coisa? Ruth, ela adentrou a zona de propósito e fez parte de uma história eterna. Jovem, seu coração deve estar queimando aí. Quando você vive na zona de propósito, você não só é abençoado, mas você anda na linha do tempo eterna preparada para você. Poxa, quando Deus falou isso comigo, eu falei, eu tenho que contar isso pro pessoal. O segundo versículo muito forte é Eclesiastes 3, 1 a 4. O pessoal lê esse versículo até com certa melancolia, né? Mas eu vou ler para você aqui. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar o tempo e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Sabe, eu vou abrir o meu coração um pouco com você aqui. Vou te chamar para minha sala de intimidade, hein? Em março passado agora, a gente enterrou, né, nossa família. Minha mãe partiu, ela estava com câncer e cumpriu-se isso aqui. Foi tempo de se afastar, de se abraçar, tempo de chorar, tempo de prantear. Minha mãe era especial. Minha mãe, ela vivia dizendo que um dos filhos havia sido separado para Deus. Eu não sei se sou eu, mas eu vivia falando, Deus, o Senhor tem mais uma vaga, caso não seja? Eu aprendi a amar o Senhor com a minha mãe, ela era um representante, talvez ela seria, né, uma trocadilho aí, seria o meu Moisés, eu, Josué. Ela era uma grande líder, um exemplo de simplicidade, amor pelo Senhor. Gente, eu tive que passar por isso. E eu lembro que eu saí daqui e eu não consegui chegar no velório. Eu cheguei, ela já tinha sido enterrada. E eu passei por uma experiência com Deus nesse dia, você acredita? E eu fui procurar o túmulo ali e eu não achei esse túmulo. Todo mundo já estava voltando lá do túmulo e eu entrei com o carro e fui lá correndo. E o túmulo devia estar na minha cara ali, eram uns 30 túmulos no lugar que eu fui, na quadra, né, no cemitério ali em Goiânia. E aí eu fiquei uns 10 minutos e nada de achar o nome da minha mãe, lápide nenhuma, e aquela confusão. E eu falei, Senhor, o Senhor quer me dizer alguma coisa? Porque não é possível. E o Espírito Santo falou comigo assim, por que você está insistindo em procurar sua mãe entre os mortos? Ela sempre lhe falou do céu. Onde você acha que ela está agora? Irmãos, eu fui consolado. Ei, jovem, eu fui consolado de uma forma espetacular.
Eu fiquei maravilhado. Mas você não sofreu? Claro que sofri. Poxa, minha mãe. Ausência, saudade. Você entra lá no nosso canal do Instagram, você vai ver quando eu falo da minha mãe. É com muita saudade. Até coloquei uma homenagem para ela no livro Não Tenha Dó de Mim 3, Escola de Gadara. Uma dedicação especial para minha mãe. Porque foi ela que disse que eu seria um escritor. E agora eu fico escrevendo um livro aí na internet para você. Tem que ler. Sabe? Sabe como eu encarei, então, a morte da minha mãe? E até nos dias de saudade que eu faço, eu entendo. A palavra de Deus diz que em tudo há um propósito. Se a palavra de Deus diz que há tempo de se afastar, esse tempo vai chegar para todos nós. Sabe o que eu quero dizer, jovem? Eu quero dizer, sabe o que diferencia o homem natural do homem espiritual? O homem natural, ele passa por Eclesiastes e ele quase morre. Porque ele acha que esses tempos nunca vão chegar. Nunca vai ter tempo de tristeza, de escassez, de fome, de velório. Você nunca vai no velório de uma pessoa que você ama. Jovem, você vai. Tá bom? Você vai ter que passar por isso. Nós passamos. Deus é maravilhoso. Mas eu tive que ir no velório da minha mãe. Mas quantas vezes você pensou nisso? Eu nunca gostei de pensar no velório da minha mãe. Mas eu tive que ir. Mas eu passei e passo por isso, observando o propósito. Minha mãe tinha um propósito nessa terra, ensinar a palavra de Deus aos filhos, deixar a mensagem, e ela deixou no coração dos meus 5 irmãos. Como cada um vai responder, isso é uma relação de cada um com Deus. Como eu decidi responder, eu decidi observar o propósito. Jovem, você talvez seja daqueles que passou por traumas, como eu. Perdeu entes queridos como eu perdi papai e mamãe. Então, de sofrimento, a gente pode falar um pouco. Talvez você seja daquele que teve problemas financeiros na vida, então nós somos dois. Talvez você seja daquele que já foi menosprezado, falaram que você não ia dar certo, que não ia dar conta. Estamos no mesmo time. E talvez você seja daqueles malucos que tem um sonho muito grande e não tem coragem de colocar para fora. Então vem junto comigo, nós dois. Eu estou aqui colocando meu sonho. No nosso site tem livro e eu sonho escrever. Desde pequeno, o negócio é escrever. Falar ao teu coração, ensinar a palavra de Deus. Eu amo fazer esse negócio e eu queria fazer isso pela internet já tem um tempo. Foram 5, 7 anos lutando contra Deus para não mexer com isso. Mas eu decidi abençoar a sua vida, com as minhas experiências, com a minha vida. Porque pessoas decidiram sair da casinha do conforto e abençoar a mim. E eu estou decidindo tocar você e abençoar você. Zona de propósito é algo poderoso demais. Como que você passa pela vida? O homem natural passa pela vida sofrendo, se arrebentando. O homem espiritual passa pela vida observando o propósito. É assim que eu passo pela minha. É assim que eu sou abençoado. Eu falei que zona de propósito ia tocar seu coração. Um homem de Deus passa pelas coisas da vida, mas ele vive e se norteia pelo propósito. O homem de Deus toca a eternidade e se mantém no caminho, porque ele decidiu viver o propósito. Então eu vou concluir com 2 frases que eu deixei aqui para você. Você pode até passar pelas outras zonas. Todos nós passamos pela zona de estagnação ou zona morta e pela zona de reflexão. Mas você deve viver na zona de propósito. Jovem, não viva nas outras 2 zonas, viva na de propósito. É lá que você acessa a sua herança e é lá que você toca a eternidade. Por isso que tem jovem querendo acessar a herança. Se você está na zona morta, você não vai acessar a herança, é coisa nenhuma. E é esta visão da eternidade que fará a diferença em como você vê e reage diante das coisas da vida. Um homem que vive o propósito reage de forma completamente diferente diante das coisas da vida. Eu estou aqui te ensinando através da morte da minha mãe. Que loucura, hein?
Isso é o propósito. O propósito. Mas tá muito fácil, né? Eu quero deixar 3 perguntinhas para você. Eu chamo isso de sal. Vou colocar um pouco de sal na sua vida através dessas perguntinhas. E por favor, aceite o desafio, responda as perguntas, dê um passo a mais, ouse crescer, responda lá no nosso e-mail. Eu vou dar feedback para você. Vou ter o prazer de parar e investir na sua vida. Então vamos lá? A primeira pergunta eu vou falar aqui no vídeo, mas depois na descrição do vídeo as perguntas vão estar lá junto com o nosso e-mail. Amém? Primeira pergunta: em qual zona você está? Não tenha vergonha de responder. Em qual zona você está? Nós passamos pelas 3. Nós só não podemos viver nas outras 2. Misericórdia. Segunda pergunta: você ainda acredita no chamado de Deus para a sua vida? É isso aí, hein? Às vezes nós não acreditamos mais. Responda lá. Por quê? Terceira pergunta: como é uma vida fora da zona de propósito? Mistério, hein? Como é uma vida fora da zona de propósito? Eu aguardo as suas respostas lá no nosso e-mail. marcio.cris24@gmail.com. E aí agora concluímos. Eu vou fazer uma oração, beleza? Vamos fazer uma oração junto? Senhor Jesus, te agradeço porque essa zona de propósito falou demais comigo. Que possa falar com cada um que viu esse vídeo ou que vai ver. Quebrando o coração e ajude a tomar a melhor decisão. Que a zona morta seja encerrada na vida de muitos. No nome de Jesus. Amém. Então eu quero deixar 2 recados importantes para você que acompanha o nosso trabalho. Sexta-feira, dia 18, 19h30, vamos ter uma live. Eu vou falar sobre as 3 zonas. Vou falar das 3 juntas numa live. Uma live vai ali de 40 a 50 minutos. Eu vou fazer essa live pelo Instagram, que é uma plataforma muito dinâmica. Depois eu vou deixar ela gravada e vou gravá-la no YouTube. Mas se você puder participar ao vivo, é um barato, né? Porque você faz pergunta, a gente interage. Você vê aí o nosso trabalho feito com muito carinho. Então, por favor, divulgue, entre lá, participe da live, sabe? Esse trabalho ele era fechado, eu fazia com um grupo bem menor de jovens, mas o Senhor falou, dê oportunidade de outros crescer. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, Jovens de Joelho, abril. Isso é glorioso demais. E eu estou lhe convidando para a nossa live pelo Instagram. Eu vou estar publicando lá no canal, no Instagram, né? Lembrando você das nossas lives. De 15 em 15 dias. A próxima é sexta-feira que vem, dia 18, 19h30, sempre nesse horário. E aí eu vou falar das 3 zonas, né? Zona de estagnação, zona de reflexão e a zona de propósito. E você vai poder até me fazer uma pergunta ao vivo. Amém? E o segundo recado que eu quero deixar para você é acompanhe o nosso canal pelo Instagram, entre lá, veja os nossos vídeos no Reels, veja os vídeos na IGTV, veja os nossos vídeos no YouTube, divulgue o nosso trabalho, entre no site voltandocasa.com. Ali no site você vai ver muito material e eu destaco a página livros, né? Nós temos livros que estão na Amazon e nós temos livros que estão de forma gratuita lá na página Livros Gratuitos. Temos o blog e eu destaco os livros da página Livros Gratuitos, o livro Não Tenha Dó de Mim 3, Escola de Gadara. Por favor, você tem que ler esse livro. Livro Escola de Gadara, ele fala de um aluno da Escola de Deus, dos heróis da fé, e por uma desconfiança quanto à pessoa do reitor, ele foge. E o que acontece com ele? Só lê no livro para saber, né? Senão não tem graça. Eu já falei demais. Eu te convido para ler o livro. É isso aí, eu sou Márcio V. Virgílio. É um trabalho que eu faço com muito carinho. Agradeço demais minha esposa, que é minha incentivadora dessa engenhoca toda. E eu agradeço demais ao Espírito Santo, meu querido e velho amigo, que colocou esse projeto, esse sonho no nosso coração. Começou pequenininho e ele está ganhando forma. E eu convido você, se você está sendo abençoado por esse trabalho, me responde. Responde lá no Instagram, responde no YouTube, faça um comentário, diga, Márcio, aconteceu isso comigo. Conte seu testemunho. Me abençoe também. Amém? É isso. Eu te espero até a nossa próxima série. Vai ser forte, mas eu não vou revelar agora. Segredo, hein? Um grande abraço. Te espero até a próxima. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. E vamos viver na zona de propósito.